Olá, gente, tudo bem? Estamos iniciando um podcast aqui na nossa igreja, sede em Tatuí, nossa igreja O Brasil para Cristo, e estamos muito felizes em poder estar iniciando esse projeto, um projeto que é do coração de Deus. Nós vamos trocar experiências, vamos falar de Deus, vamos ter aqui momentos interessantes, e eu tenho certeza que vai ser de um grande aprendizado para mim, para você, e eu quero que você, já nesse início do nosso podcast, já vai se enturmando aí com a gente, entra nas nossas redes sociais, já vai ativando o sininho, já vai compartilhando. Porque eu tenho certeza que esse é um tempo de aprendizado, é um tempo de também crescermos, né? E quando nós conseguimos usar a internet para propagar aquilo que é bom, é muito melhor. E hoje nós temos a honra de receber aqui como nosso primeiro convidado o pastor Júnior Campos, nosso pastor adjunto da Superintendência da região de Tatuí, que somam mais de 50 igrejas, né, pastor? Presidente de 2 centros de recuperação, que é o Força para Viver, tanto em Tatuí quanto em Serquilho, casado com a nossa querida Leinha, pai do Felipe, da Maressa e da Dácia, e hoje estaremos conversando e aprendendo com esse grande homem de Deus. Pastor, nós damos a palavra para o Senhor aí cumprimentar a todos, e eu tenho certeza que essa vai ser um tempo de muita experiência, de muito aprendizado para todos nós. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, e quero já agradecer por essa oportunidade de estar aqui nesse estúdio, nessa entrevista, juntamente aí com o companheiro pastor Jean, seu filho evangelista Pedro, estou vendo ali o Japa, o Diógenes, o Will, enfim, para poder testemunhar, contribuir com aquilo que o Senhor Deus tem feito e realizado em nossas vidas. Legal, e esse é exatamente, pastor, a nossa proposta. É bater um papo, é trocar experiências, é falar assim de um passado, e principalmente desse caminho para nós chegarmos aonde está hoje. Eu penso assim que é fácil, por exemplo, eu olhar para o Senhor hoje, fazer uma análise, fazer assim uma pesquisa da sua vida e ver as vitórias que o Senhor tem e as vitórias os troféus, né, que o Senhor já consegue colecionar. Mas tudo isso tem um início. E nós queremos voltar a esse início, queremos voltar um pouquinho sobre o início do seu, assim, o seu início com Cristo. É exatamente assim. Gostaria de que o senhor nos falasse como é que foi a sua primeira experiência. Conversa, fala isso pra gente, pastor. Sim, é um privilégio, uma alegria poder testemunhar. É aquela pergunta, por exemplo, assim, o senhor já veio de um berço evangélico, seus pais já eram evangélicos, então, puxa esse assunto para nós, chefe. Sim, eu vim de um berço evangélico, mas os meus pais, no caso, especificamente o meu pai, ele veio de uma família católica apostólica romana. A minha mãe e os pais da minha mãe, toda a família dela, já veio de um berço presbiteriano. Olha só, que interessante. Quando eu nasci, eu já nasci num lar evangélico. E fui ensinado os princípios cristãos, escola dominical, e meu crescimento até os 12 anos de idade, tudo dentro de uma igreja evangélica pautado nos princípios cristãos. Certo. Eu só queria fazer voltar esse pouquinho antes, até a gente dar sequência aí à sua vida espiritual, falar um pouquinho mais sobre o seu pai. Seu pai é o pastor José Gentil de Campos
Isso, né? E a sua mamãe? Eunice Batista Leite de Campos. E como que foi essa conversão deles? Assim, o senhor tem uma vaga memória, assim, como é que foi? Esse encontro com Deus? Sim, inclusive o pastor Gentil, meu pai, ele publicou um livro que conta o testemunho de conversão dele e conta também a respeito do ministério que ele exerceu e vem exercendo ao longo de muitos anos. Hoje, a minha mãe, em memória, a minha saudosa mãe, Nicinha. Certo. Então, em cima desse livro, nós podemos ver que o meu pai, uma pessoa oriundo da roça, do campo, lavrador, e quando ele se converteu aos 27 anos de idade, a vida dele mudou completamente. Glória a Deus. E logo após a conversão dele, ele já logo recebeu um chamado ministerial. Tanto é que o título do livro que ele publicou, que ele lançou, Não foste vós que escolheste a mim. Maravilha. Essa voz que ele ouviu fortemente do Espírito Santo de Deus, e a partir daquele exato momento ele passou a se dedicar também ministerialmente. Que bênção, glória a Deus. A gente vê que eu quis voltar um pouquinho sobre esse assunto, Pedro, do pastor Gentil, porque é um homem que traz um legado muito valioso para a nossa igreja, para o nosso ministério, um homem desbravador, um homem trabalhador, um homem que assim se dedicou tanto à família quanto à obra de Deus, né? Ele um homem que se esforçou muito, um homem que abriu muitas frentes de trabalho, né, pastor? Acho que a maioria por exemplo, hoje mesmo com 86? 89, olha que coisa maravilhosa. E com 89 anos, né, já chegando aí na casa dos 90, até esses dias mesmo, ele estava construindo uma igreja aqui na cidade de Quadra, né? Fantástico isso, né? É aquele desejo de continuar, sabe, se envolvendo com as coisas de Deus e ter essa experiência, ter dentro de casa, conseguir ver um homem tão vivendo integralmente a obra, porque eu tenho certeza que o Senhor pode olhar para ele como seu pastor, além do seu pai também. Eu tenho certeza que ter ele desde o berço ensinou muito. Isso é algo que o Senhor traz ainda nos dias de hoje. Tudo aquilo que você viu seu pai fazendo, muitas vezes até além daquilo que esperavam que ele fizesse. Com certeza. E esse é o que me motivou a ser o que eu sou hoje. Primeiramente, eu agradeço a Deus, e segundo, agradeço o meu pai, pastor Gentil de Campos, e a minha saudosa mãe, irmã Eunice, na intimidade, irmã Nicinha. Pastor Gentil é um homem simples, de poucas palavras, mas a vida dele traz um ensinamento muito grande. Desde que ele abraçou a fé, se converteu, ele passou a ser um implantador de igrejas. Ele não media esforços. Ele até então morava no sítio. Depois de alguns anos, ele foi convidado pelo ministério para vir morar em Tatuí, auxiliar um pastor, na época, como presbítero. E ele então trabalhava no serviço secular, e à noite ele já estava na igreja, auxiliando o pastor, pregando, fazendo a obra do Senhor. Isso é maravilhoso, né, pastor? E agora, dando sequência, né, Pedro? Como é que foi essa sua adolescência, né? Isso. Pode falar. Quando ocorreu esse entendimento, porque
aquilo que nós já havíamos até conversado antes da gravação, eu percebo que o Senhor, Ele faz questão de ter um relacionamento de paternidade. Então, através do nosso relacionamento com os nossos pais, a gente tem um acesso daquilo que é o que Deus espera de nós. Então, quando você deixou de olhar para o Senhor como Deus do seu pai, para ter o encontro verdadeiro de não, esse é o meu Deus, esse Deus é meu pai, não só o Deus do meu pai a quem eu aprendi desde o início. Sim, a minha história de conversão, eu nasci, como eu falei no início, num berço evangélico. Fui criado na escola dominical desde criança, eu com os meus irmãos. Só que eu ouvi falar de Jesus, sabia que existia Deus, existia céu, mas também fui ensinado que existia Satanás, o diabo, e que existia o inferno. Fui ensinado que, conforme a Bíblia ensina, Jesus ensinando nos evangelhos, a respeito dos dois caminhos, a porta estreita e a porta larga. Um conduz à salvação e outra conduz à perdição. Porém, eu conheci o Senhor só de ouvir falar, mas nunca tinha experimentado Deus na minha vida. Então eu tive a infelicidade, aos 12 anos de idade, coleguinhas de escola fizeram ali uma oferta para mim de drogas, e eu passei a fazer uso daquela droga e eu fiquei viciado nas drogas. O meu corpo se tornou dependente das drogas e eu fiquei por 6 anos dependente das drogas. Eu costumo dizer que a pessoa que tem problema, o adicto, que tem problema no vício, ele deixa de viver a realidade da vida e passa a vegetar. Ele faz tudo em prol das drogas. E eu trouxe comigo as consequências das drogas, que a vida de um adicto, a vida de um viciado, no começo parece que ele, quando ele faz uso, ele parece que ele está no céu, no mundo de uma bola colorida, tudo é bom, tudo é bonito, tudo é gostoso, mas no final de um viciado, ele fazendo uso ou não, já passa a ser um tormento. Ele ficou escravizado de uma tal maneira que está preso pelo pecado, preso pelo vício. E em nome das drogas, fui cometer delitos para poder fazer uso das drogas. Fiquei preso 5 anos e ali naquela detenção penitenciária eu pude refletir ali dentro que de fato as sementes que eu estava plantando era semente más e eu estava colhendo frutos de uma mal semeadura. Mas ali naquele cativeiro, naquela penitenciária, eu pude então cair em si e eu voltei para Deus e falei com Deus: Senhor, eu não estou aguentando mais essa vida. Se o Senhor abrir essas portas para mim, colocar eu em liberdade, eu quero fazer diferente e eu quero agora colocar em prática os ensinamentos que eu tive dentro de uma igreja, com os meus professores e professoras de escola dominical, e fiz um voto com Deus e disse com Deus: Senhor, eu não quero apenas te conhecer de palavras, mas eu quero também ter um relacionamento com o Senhor, assim como meu pai, que eu conheço ele é um homem de Deus, a verdade de fato é na boca dele, a minha mãe é uma mulher de Deus e a verdade de fato é na boca dela, e eles amam fazer a obra de Deus, amam se envolver com o próximo. E eu disse para Deus: se o Senhor abrir as portas dessas grades aqui para mim, eu quero ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Aí então foi que os processos começaram a andar,
E graças a Deus o Senhor abriu as portas e eu voltei reintegrado para o seio familiar novamente. E é tão maravilhoso, pastor, eu quero até já agradecer o Senhor por o Senhor compartilhar isso com a gente, porque é possível que nós hoje estamos, através desse podcast, alcançando vidas, alcançando pessoas que, por exemplo, podem hoje estar nessa mesma situação que o Senhor já esteve outrora, né? E que hoje talvez as pessoas olham, a sociedade pode olhar e pode julgar e pode até condenar, pode até descartar aquela pessoa dizendo que é um inválido, que é um imprestável, né? E é tão maravilhoso ter essa experiência do Senhor, que o Senhor compartilhando isso, dizendo que o Senhor passou por essa situação também. Então, você que está assistindo, você tem que entender, existe uma mudança, existe um caminho, e o caminho é o Senhor Jesus. E toda vez que você olhar para o Senhor Jesus, não só de ouvir falar, que nem o senhor acabou de comentar, né? Mas quando a pessoa quer ter essa experiência com o Senhor, então a vida dele é mudada, a vida dele é transformada, assim como aconteceu com o Senhor, né? E uma outra coisa que achei muito interessante, que o Senhor compartilhou, é que na hora do seu aperto ali, na hora que o Senhor estava em situações, o Senhor podia orar: Deus, me tira dessa situação. Mas o Senhor fez além. O Senhor se colocou à disposição desse Deus. Então, é maravilhoso, vai mais do que isso, né? Vai mais do que só um pedido de socorro. Mas o Senhor colocou, é assim: olha, Deus, o Senhor me ajuda, porque se o Senhor me ajudar, eu também vou te servir, eu vou também colocar a minha vida à disposição da sua causa, né? Para ganhar outras pessoas para o Senhor Jesus que estão passando por isso. E é exatamente isso que as pessoas têm que entender, né, pastor? Que não é só o fato de pedir um socorro. É bom pedir socorro, é bom, mas se coloque, se comprometa com esse Deus, porque toda vez que nós nos comprometemos com esse Deus se compromete com nós, e aí a nossa vida muda e as coisas transformam e o milagre acontece. Com certeza. E eu percebo que o que acaba afastando muitos de nós, muitas vezes, é essa falsa sensação de liberdade, né? Porque parece que a gente começa a ouvir, o mundo começa a pregar e distorcer aquilo que o Senhor descreve para nós como a verdadeira liberdade, e tentando ser livre, nós acabamos sendo escravizados por coisas onde nós não conseguimos mais nos libertar. Mas eu tenho certeza que é através dessas experiências, e assim como o Senhor teve, alguém pode já ter tido, e pessoas podem ter falado tantas coisas acusatórias, mas esses momentos fizeram o Senhor ter uma sensibilidade maior hoje, não, pastor? Sim, com certeza. Os meus pais, já agora, meu pai assumiu a igreja como pastor. Veja bem o desafio dele. E ter o seu filho viciado em drogas. Ele começou a orar juntamente com a minha mãe, apresentando essa causa diante de Deus e buscando em Deus como solucionar, porque há 36 anos atrás, falar em droga era ainda um tabu, era bem restrito, às escondidas, né? Não é como hoje agora. Hoje já estão até fazendo campanhas para a liberação das drogas. E antigamente não. Quem fazia uso de drogas tinha que ir por meio de um mato, numa construção velha, longe da sociedade. E o meu pai buscando em Deus de como solucionar o problema do filho que ficou adicto, ficou dependente dessas drogas. Ele ouviu falar na cidade de Piracicaba, tinha ali um centro de recuperação chamado Desafio Jovem, e eles fazem evangelização também,
e ele trouxe aqui para a igreja, em Tatuí, o Brasil para Cristo, esses homens para dar testemunho, o que Deus tinha feito na vida deles, tudo ex-alcoólatra, ex-drogados, e eles vieram, deram testemunho na igreja, e o meu pai, então, após o culto, falou comigo: olha, Júnior, eu trouxe aqui na igreja uns irmãos, umas pessoas que tiveram um problema difícil, até pior do que o seu, e houve solução. Eles se recuperaram, eles foram libertos, e eles, o trabalho deles, o método deles é um centro de recuperação. A pessoa vai lá numa chácara, num lugar reservado, e fica lá um tempo determinado, depois retorna liberto. E aquilo lá mexeu comigo. Meu pai começou a relatar o testemunho de alguns, e eu pude então nascer no meu coração uma esperança, porque para mim também eu estava já num poço sem saída. E quando eu ouvi que pessoas que tinham problema com as drogas foram libertas, e qual foi o segredo? Aquilo lá trouxe uma esperança dentro de mim, abriu o caminho, foi onde levou eu a tomar uma decisão para dar entrada também em um centro de recuperação com uma proposta, um método de trabalho de 9 meses, ali dentro do internato. Desde as 6h30 da manhã até as 10 horas da noite, tem atividades. Tem lá terapia ocupacional, terapia espiritual, mas a maior parte é voltada ao jejum, a consagração, a oração e a leitura bíblica. Que Deus me deu essa graça. Eu tomei a decisão de ir lá, fiquei os 9 meses. Esses 9 meses da minha vida foi um divisor de águas. Para vocês terem uma ideia. No segundo dia, no terceiro dia que eu estava lá internado, tinha um culto lá chamado culto de busca por batismo com o Espírito Santo. Eu fui no terceiro dia nesse culto, e ali eu fui batizado com o Espírito Santo. E esse batismo com o Espírito Santo era o poder, era a graça que eu precisava mesmo, era dunamis que eu precisava, e ali nasceu, aflorou uma sede pelas coisas em Deus. Coisa maravilhosa, que bênção, né? É incrível, gostoso saber, pastor, dessa experiência do Senhor. E eu só queria, eu não sei como é que está no roteiro, mas eu deixo só dar humor nisso aqui. Nesse meio, entre o senhor passar por esse processo da prisão, o senhor já estava casado? Eu já estava casado. Eu passei em 86 pelo Desafio Jovem de Piracicaba. Eu fiquei 5 anos limpo, e já ganhando almas, trabalhando. Com 1 ano que eu estava aqui fora, de recuperado, eu tive a felicidade de ter encontrado a minha esposa, a Leia, na intimidade, a Leinha, na igreja. Ela cantava aqui na Mocidade. Naquele tempo não era Jubrac, naquele tempo chamava-se Jubrac. E a Leia é fruto de orações. Eu orei ao Senhor, pedindo para Deus uma esposa, o qual eu aprendi com a Bíblia, onde eu fiquei 9 meses. É lá no capítulo 24 de Gênesis, né? Que Abraão, preocupado com seu filho e com a esposa do seu filho e com o sucesso familiar do seu filho, ele chamou seu servo mais velho da sua casa, que se chama-se Eliezer Damasceno, pediu para que Eliezer Damasceno fosse até lá na sua parentela, numa terra longínqua, e trouxesse uma esposa, né, que tinha os mesmos princípios, os mesmos costumes. E eu fui ministrado assim, eu li aquela passagem bíblica e eu aprendi: olha, se a gente pedir,
é por aqui que eu vou. Se a gente pedir com Deus, Deus ouve mesmo. Falei, Senhor, então me dá então uma Rebeca, me dá uma esposa, que lá era Rebeca, espiritualmente falando, uma pessoa que não seja julgo desigual. Fui ministrado o que é ser Dalila. Falei, Senhor, não, eu não quero, eu não quero para mim uma Dalila, Senhor, porque eu sei que agora o Senhor tem uma obra na minha vida e eu quero fazer a tua obra, e eu preciso de uma esposa que me complete como esposo, para que possa ser feliz familiarmente, mas também com propósito ministerial. Então me dá uma esposa que seja escolhida pelo Senhor. E graças a Deus, Deus me deu a oração. A Leinha. Aleluia. Somos casados há 37 anos. Foi falado aí, temos 3 filhos, temos 6 netos, e com 5 anos de casado, eu tive uma recaída de 3 meses. Essa recaída me levou a ficar preso há 5 anos. Então não compensa retroceder. Só que como eu estava adquirindo também experiência com Deus, ninguém cresce pronto. Exatamente. Eu aconselho que aquele que colocou a mão no arado, conforme a Bíblia diz, não olhe para trás. Mas se chegar a olhar para trás, se houver um tropeção no caminho, tem 2 formas de nós se encontrarmos, sermos felizes. O inteligente, ele aprende com seus próprios erros. O sábio não precisa errar, ele aprende observando o erro de outros. E teve fases na minha vida que infelizmente que eu tive que aprender passando pelo processo, mas graças a Deus foi sanado aquela área. Deus me restaurou, Deus me renovou, eu voltei para o propósito de Deus, para os ideais de Deus, hoje já com uma nova visão, porque hoje nós estamos fazendo a obra de Deus e nós temos 2 tipos de inimigo: oposição espiritual e oposição humanas, e nós temos que ter esse discernimento. E o discernimento vem quando a gente mantém uma vida de comunhão com Deus, para que nós possamos vencer as oposições espiritual e as oposições humanas, desviando dos obstáculos e tomando posse de todas as promessas que Deus reservou ao nosso respeito. Com certeza, mas eu recebi uma informação, inclusive um abraço aqui para nossa querida irmã Leinha, que eu tenho certeza que vai estar acompanhando a gente. E inclusive eu fiquei surpreso de descobrir que ela era cantora, então fazia parte também ali do grupo da mocidade, né? Mas ela, quando soube que a gente estaria aqui no podcast, deu uma informação aqui para mim, que o Senhor ali, ela falou, pastor, confirma pra gente se é verdade, que o Senhor já gosta dela desde os 9, 10 anos de idade. É verdade isso aí? É verdade, eu confesso aqui, eu já gostava dela com essa idade, mas eu sempre tive, embora não apareça, eu tive um problema de timidez, e eu me reservava, eu nunca cheguei a falar, expressar a se revelar, e expressar meu sentimento, a revelar para ela, mas tinha um sentimento forte por ela, e esse sentimento forte que eu tinha por ela, eu louvo a Deus que Deus me deu exatamente, Deus cumpriu o desejo do coração. Como é bom servir o Senhor. Deus sempre tem o melhor reservado ao nosso respeito. Com certeza. E eu acho que eu tenho certeza que ela é muito importante também pro seu ministério, porque hoje nós estamos falando de alguém que passou por todo esse processo, mas que depois que escolheu não olhar para trás, escolheu não se deixar aí desistir, não se deixar desanimar por qualquer outra coisa, começou a liderar ali no próprio Força para Viver, né? Informa pra gente como que o Força para Viver surge na história. Sim, quando eu saí do Desafio Jovem de Piracicaba,
o meu pai, pastor Gentil, a sociedade, as pessoas aqui na cidade de Tatuí procuravam ele e ele levava com o carro da igreja essas pessoas para a casa de recuperação lá. Em Piracicaba, exatamente. Chegou um tempo em que procuravam ele para internação, ele entrava em contato lá e não tinha vagas. Foi aonde algumas pessoas da sociedade procuraram o pastor Gentil e falaram para ele: pastor Gentil, se lá não tem vaga e nós estamos com esse problema aqui, por que o senhor não reúne um grupo e não funda aqui, não vem fundar um centro de recuperação aqui em Tatuí? Foi aí que o pastor Gentil, lá no capítulo 9 de Eclesiastes, ele cita isso no livro dele, versículo 10, que diz assim: tudo quanto vier a mão para fazer, faça conforme as tuas forças, pois na sepultura para onde tu vais, não há obra, não há ciência, não há sabedoria alguma. E ele sentiu fortemente o Espírito Santo de Deus falar com ele em cima dessa palavra. Ele reuniu com um grupo de irmãos e ele disse: olha, aqui a diretoria está aqui, vamos fazer a indicação para cargo. E ele colocou à disposição e ele foi indicado. Nada mais justo, pastor Gentil, o senhor assuma como presidente, porque o senhor passou com esse processo com seus filhos, o senhor acompanhou os 9 meses lá na casa de recuperação, já tem uma experiência com recuperandos, né? E é o senhor que está fazendo aí a triagem, ajudando aí levar outros para a casa de recuperação. E ele então assumiu como pastor presidente. Pastor Gentil é o pastor fundador do Centro de Recuperação Força para Viver, que hoje já está há 36 anos. E se falando de Força para Viver, nós temos aqui dados, ficha de internação. Ao longo desses 36 anos, já se passaram mais de 20 mil alunos. 20 mil alunos, 20 mil pessoas. Em 20 mil pessoas, a estimativa é de 30% a recuperação. Então veja bem, de 20 mil, 30%, de 10 mil é 3 mil pessoas. Então de 20, são 6 mil pessoas. Se o centro de recuperação tivesse uma só pessoa que deu entrada ali e saiu liberto, já tinha valido a pena, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Agora nós estamos vendo aí, ao longo desses 36 anos, já tem 6 mil pessoas libertas, restauradas, e que são agentes multiplicadores de vidas. E esses homens estão com a gente aqui, né, pastor? Muitos deles pastores, muitos deles em cargos de liderança, trabalhando aqui para o reino do Senhor Jesus, e que já passaram ali no Força para Viver, né? Então, não é uma coisa que é um sonho ou uma ideia, ou um projeto, né? Já é uma realidade e já faz muitos anos. Força para Viver é algo fantástico, né? Glória a Deus. Tem os dados que o Senhor mesmo mostrou que provam que não é simplesmente um projeto humano, porque nós cremos que para atingir esses resultados é só através do poder de Deus. E como essa foi uma obra que nasceu no coração de Deus, existem muitas pessoas que foram transformadas, e nesses mais de 36 anos, né? 36 anos, e o Senhor ali desde o início, então já trabalhando ali, hoje como diretor também do Força para Viver. Existe um testemunho que você possa compartilhar? Eu tenho certeza que tem muitos, mas assim, um que o senhor poderia compartilhar, que marcou muito o senhor? Sim, temos vários testemunhos, mas eu vou contar um deles. Mas primeiro quero dar uma introdução. Hoje, como foi falado, estou como pastor presidente do Força para Viver, vou estar até quando Deus permitir, e outros também, quando passar o bastão, que posso dar sequência e continuidade. Mas eu comecei como aluno, depois fui auxiliar, depois fui monitor, depois fui o coordenador interno ali dentro. Por muitos anos fui vice-presidente do Força para Viver,
E sempre adquirindo experiência em cada função. E continuo, eu sempre digo, quando a pessoa aqui na Terra passar a ter esse entendimento que já sabe tudo, então ele já tem que estar despedindo da Terra, porque ele já sabe tudo, não tem mais proveito. Então a cada dia nós estamos aprendendo um com o outro. Por isso que nós temos que compartilhar as experiências. A Bíblia mesmo nos ensina, né, que nós temos que comunicar os dons. E em cima dessa experiência, então eu posso dar esse testemunho de vários que passou ali, que Deus me deu o privilégio de ver chegando. Só quem viu chegando o estado ali, sem ter nenhuma perspectiva de vida. Exemplo é o Everton. O Everton é um menino de rua. Ele morava em orfanato, era um menino de rua. Ele veio lá de Piracicaba para ficar internado aqui no plano de recuperação de 9 meses. Quando se fala de força para viver, nós estamos falando que nós temos aqui os peritos também, temos, melhor, os técnicos. Nós temos o psicólogo, temos assistente social, mas também temos ali mentores espiritual, que é voltado um trabalho. Temos desde as 6h30 até as 10 da noite, nós temos atividades ali. Se o senhor puder compartilhar como que é essa rotina de alguém que está interno ali no Força para Viver. Eles levantam às 6h30 da manhã, já toca lá o sino, eles têm que despertar. Ali eles vão fazer a higiene pessoal deles. 7 horas, eles já têm que apresentar no tabernáculo, ou no templo, ou na sala de reunião. Naquela sala de reunião, eles vão fazer um período de devocional. Eles vão fazer de 20 a 30 minutos um período de oração. Depois eles vão fazer a leitura bíblica, que é no livro de Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos e eles têm por costume de ler o capítulo do dia. Por exemplo, hoje é dia 27? Hoje é dia 17. 17, desculpa. Hoje é dia 17. Hoje eles leram o capítulo 17 de Provérbios, que Salomão descreve, fala muito, ensina muito sobre o relacionamento interpessoal e o relacionamento coletivo. Então traz uma perspectiva muito grande de como eles se dominar e ter um relacionamento sadio. Após o término desse devocional, que é até as 8h30, eles vão para tomar o café deles. 9h30, já bate o sino, eles vão para a laboterapia. Nós temos horta, temos a limpeza da casa, tem outros que vai cuidar das suas roupas. Ali cada um cuida, é responsável pelos seus pertences. Então temos a escala. Até meio-dia é o horário do almoço, onde eles reúnem novamente, fazem um período de oração, cada um fala um verso bíblico, daí eles oram todos no coletivo, agradecendo a Deus pelo alimento. Após o almoço, eles têm um período de descanso até às 13h30, até 1h30 da tarde. Depois eles voltam novamente para o laboterapia. Isso eles vão até às 4h30, 5 horas da tarde. E tudo esses horários é para que eles mantenham a mente deles ocupada. Aí tem também o momento que eles passam com o psicólogo. Aí eles vão, das 4h30, 5 horas, eles vão para o banho, é o horário da ducha, do banho. Após o banho, tem lá o momento deles com o psicólogo, tem o momento deles lá com o assistente social. 5h30, eles batem o sino, reúnem novamente para um período de oração e agradecimento das 5h30 às 6, agradecimento a Deus pela janta. Aí eles vão jantar. Eles têm um descanso, um intervalo até às 19h30, até 7h30 da noite. 7h30 da noite, o culto da noite, que vai até às 9 horas. 9 horas, bate-se o sino, toca lá a campainha lá, e eles agradecem pelo chá. Aí eles vão tomar um chá, tomar um café reforçado, aí cada um vão para o seu quarto para descansar para um novo dia.
Legal. Maravilhoso. É muito bom saber, né? Porque existe essa rotina e acho que é muito bom para poder eles estarem sempre ocupados e assim com essa atividade. E é muito interessante que antes de tomar café é um período devocional. Eu percebo que em todas essas atitudes fica bem claro que existe uma prioridade, que é o Senhor. Existe uma prioridade que é ensinado, tanto a disciplina, cara, a questão de horário vai ensinar a questão de disciplina, mas o fato de que antes de iniciar o seu dia é tempo devocional, é tempo com Deus. Antes de tomar uma atitude, antes de ir para o almoço, antes de fazer tempo devocional, é leitura da palavra, e é isso que verdadeiramente acaba nos recuperando. Mas o senhor estava contando ainda sobre o Everton, né? Isso, o Everton, só para concluir o plano de recuperação, ali é 9 meses. Nós trabalhamos na linha de livre e espontânea vontade. A pessoa não é obrigada a ficar ali. Da mesma forma que a pessoa entrou ali dentro, no centro de recuperação, de livre e espontânea vontade, porque é importante que a pessoa admita, o adicto, a pessoa que está com um problema no vício, ele tem que admitir que aqui fora ele está encontrando dificuldade. Não tem condições. E por ele só, ele está difícil ele vencer essa guerra. Porque o vício é tão maligno que ele é prazeroso. Então, o adicto, ele não pode abaixar as guardas pro vício. A pessoa que deu uma entrada ali, em um plano de recuperação de 9 meses, de livre e espontânea vontade, já foi feita uma pesquisa, se ele concluir o tempo dos 9 meses, equivale de 5 a 7 anos de crente assíduo na igreja. Poxa vida. Equivale pela bagagem, pela rotina que eles têm ali, que a maior parte do tempo ali é voltado estritamente mais para a parte espiritual. É consagração, é jejum, é estudo bíblico, e tem na madrugada que eles fazem campanha, vão na mata de madrugada, isso já é voluntário deles. Se eles querem ir para uma mata fazer uma oração na madrugada, lógico, acompanhado com um mentor espiritual, eles também têm essa liberdade também. Então é importante que a pessoa que está nos ouvindo agora e tem conhecimento de alguém que está com um problema no vício, há 2 formas dele conseguir a libertação dele. A primeira forma, nós temos as nossas igrejas, que é o pronto-socorro espiritual. Temos a igreja, que não deixa de ser uma caverna de adulão. Sim, temos que ter, uma das formas também de recuperar, procurar ajuda de um profissional, de um terapeuta, de um psicólogo, de preferência que tenham princípios cristãos, de preferência. Isso contribui muito para a libertação. Agora, se a pessoa tiver encontrando dificuldade aqui fora, com um terapeuta, com um psicólogo, com a igreja aqui, ele está tendo uma dificuldade, está tendo muita recaída, não está conseguindo, aí eu aconselho a procurar um centro de recuperação, ir para um lugar reservado, ficar ali o tempo determinado para que ele possa sair liberto, revestido, reintegrado, ressocializado novamente para a sociedade. Pastor, já que nós estamos nesse assunto, eu gostaria só de perguntar para o senhor, porque tem que ter um motivo pelo qual é sugerido para eles os 9 meses. Por que dos 9 meses? Um dia o senhor já me contou sobre isso e eu achei interessante. Eu gostaria que o senhor repetisse aí para quem está nos assistindo, que possa ter essa dúvida, o porquê dos 9 meses. A Casa de Recuperação, a primeira Casa de Recuperação que foi fundada, foi nos Estados Unidos. Certo. Tem um pastor que chama-se David Wilkerson, que é o autor do livro A Cruz e o Punhal. Ele era uma pessoa viciada em drogas. Certo.
ele envolvia em gangues lá nos Estados Unidos. Um dia ele foi evangelizado por um pastor que foi perseverante na causa dele, e quando encontrava com ele, quando ia até ele nos lugares que sabia que ele ia estar lá, dizia para ele que existia uma solução, que nada estava perdido, né? Que ele não precisava morrer nas drogas. E ele procurou, chegou um dia que ele procurou esse pastor e disse: pastor, estou cansado, eu preciso de mudança, eu quero que o senhor me ajude, que o senhor falou que existe uma solução para a minha situação, para o meu caso. Certo. O pastor então levou ele para a casa dele, só que o pastor, por ser um pastor evangelizador e missionário, quando ele saía para atender outros que tinham problema de vício, esses que já estavam na casa saíam, né, na angústia ou na fissura de fazer uso de drogas. Então foi aonde ele orou dizendo: Senhor, o Senhor me deu essa missão de ir atrás dessas pessoas delinquentes, essas pessoas que já estão às margens da sociedade, com problemas terríveis com drogas. Só que no momento que eu deixo uma pessoa para atender a outra, essa sai da casa e volta de novo para as biqueiras, para os bares da vida. O que eu vou fazer no tocante a isso? Naquele exato momento, o Espírito de Deus falou na mente dele: olha na sua frente aí, o que está vendo? Ele falou: estou vendo uma mulher gestante. Ah, ela está grávida? Sim. Qual é o tempo de gestação para ela conceber, dar à luz? É 9 meses. Sim. Então você vai, arruma um local, uma chácara, um lugar reservado, e estabelece esse tempo de 9 meses, que é o novo nascimento. Por isso que surgiu o Centro de Recuperação Força para Viver, com esse tempo determinado de 9 meses, com todo respeito aos peritos aí, aos psicólogos, aos psiquiatras, mas quem estabeleceu esse tempo foi Deus. De 9 meses, um novo nascimento. Então, pastor, continuando a falar sobre as experiências, né, do Força para Viver, o senhor estava comentando sobre o Everton, nós queremos saber um pouco mais. Isso. Voltando sobre o Everton, um menino de rua, a maior parte morava em orfanatos, até que a assistente social de Piracicaba entrou em contato conosco, nós recebemos, acolhemos ele. Ele ficou plano de 9 meses. De fato, ele abriu o coração para Deus, saiu liberto, mudado, ficou um tempo conosco. Nesse tempo eu estava morando em Cerquilho, como coordenador interno e dirigindo a igreja ali, o Brasil para Cristo. E ele passou a morar ali na igreja, nós tínhamos ali a casa do zelador, e ele passou a nos ajudar ali, já pregando a palavra, fazendo visita na casa das pessoas que tinham problema de ordem de vício. O Everton passou a ser uma referência. Teve os embates dele, porque não chegou pronto, ninguém chegou pronto, estava sendo polido ainda, mas através desse apoio moral e espiritual que a igreja desenvolve, é de suma importância para a libertação e para que as famílias sejam famílias saradas. Uma vez que nós temos famílias saradas, nós temos igrejas saradas, nós temos sociedades saradas. E o Everton, com a idade que ele chegou de menor, esse mês, nós estamos no mês de maio, né? Semana passada, eu estive lá na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo. Eu fui lá a convite do pastor superintendente, atender lá um convite. E aonde que eu me hospedei, eu com a minha esposa? Na casa do Everton.
O Everton hoje é casado e ele é o pastor ali na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, ali no bairro Maristela. Ele com a sua esposa Fabiana, já com uma filha chamada Emanuela, coisa mais linda, tá moça já. A filha deles chama eu de vô e chama minha esposa Leia de vó, né? E ele tá ali já há 7 anos, ganhando almas, pastoreando uma igreja, discipulando vidas e se envolvendo com um trabalho social que sempre está enviando pessoas aqui no Centro de Recuperação Força para Ver, para se recuperar. Então, olhar para a vida do Everton, quem ele foi e o que ele é hoje, o Everton é um milagre, é uma testemunha viva de libertação e do poder de Deus. Então, você vê, quando existe essa união, né, de um trabalhar de Deus, né, um trabalhar, mover do Espírito Santo, e quando tem um espaço onde pessoas são cuidadas, são tratadas, quando pessoas são assim ensinadas, elas vão sair dali pessoas melhores, e pessoas melhores para a sociedade, pessoas melhores para a vida, e pessoas que são inflamados com o Espírito Santo, né, para ganhar almas para Jesus. Nosso Deus, ele é maravilhoso, né? Glória a Deus. Isso é muito importante da gente entender, né? Nós estamos em uma obra, né? Esse podcast, todos nós que estamos aqui, fazemos parte da Igreja Brasil para Cristo, e é muito importante perceber o quanto o poder de Deus ele é uma identidade, ele faz parte desse DNA da nossa igreja, não é, pastor? Como o senhor descreveria essa obra que é o Brasil para Cristo, que o senhor pastoreia hoje, nosso pastor também adjunto superintendente, né? Então, eu tenho certeza que o poder de Deus é manifesto nessas vidas que foram transformadas e em tudo aquilo que faz parte desse DNA. Então, como o senhor poderia descrever essa visão e aquilo que a obra O Brasil para Cristo é? A obra O Brasil para Cristo, eu nasci nela. 3 coisas que eu tenho por costume dizer. A nossa obra, nós temos líderes simples, pessoas comuns, mas pessoas que têm intimidade com Deus e que não tem nenhum protocolo para conversar com um presidente nacional, estadual, um superintendente, um pastor presidente ou um pastor local. Não tem essa coisa que é acessível, de fácil acesso, e não tem que estar entrando em contato, conversando com o sub do sub, não. Você liga para ele e ele recebe você até mesmo na casa dele, se toma um café com ele. É uma obra, os nossos líderes são líderes, pessoas simples, mas pessoas de Deus, que conhecem Deus não de ouvir falar, mas que conhece Deus de andar por eles. Primeira coisa importante da nossa obra. A segunda coisa importante da nossa obra é uma obra democrática, onde os assuntos que precisam ser discutidos é colocado na mesa, é colocado em reunião, conforme a Bíblia nos ensina aqui, na multidão de conselheiro, há êxito, a vitória nos projetos. Os projetos são bem sucedidos, porque é uma obra democrática. E a terceira coisa importante da nossa obra é uma obra que não se prega heresia. A nossa igreja é uma igreja bíblica. Não se vê falando pastores no púlpitos, falando ou pregando de rosa ungida, peixe ungido. Não, é uma igreja bíblica que não se prega heresia. Então, a nossa obra, o Brasil para Cristo, ela tem 2 braços, ela anda com 2 pernas. A primeira perna dela é a administrativa,
E o segundo braço, ou a segunda perna, é a parte espiritual. E nós somos ensinados, ministrados. Tanto é que nós temos a nossa reunião ordinária, uma vez por mês, nós pastores reunimos. Nós reunimos para tratar um único assunto, prestação de contas, né? E a parte espiritual. Não adianta a parte burocrática da denominação da Igreja do Brasil para Cristo estar bem, 100% bem, se a parte espiritual não está bem. Ou vice-versa. Não adianta, não é bom, só que a parte espiritual esteja bem, 100% bem, bem redondo, e a parte orgânica, administrativa não está bem. Para a obra está bem, a parte administrativa, a parte espiritual, os dois têm que andar junto, os dois têm que estar em harmonia. E o Ministério Brasil para Cristo, ele volta uma atenção dobrada em cima disso, e pautado nisso, que Deus tem abençoado, e a nossa obra está nessa fase aí de crescimento. E contando que, sem falar na liberdade que a nossa denominação Brasil para Cristo dá para os pastores trabalhar. Os pastores têm liberdade para trabalhar, desenvolver o seu trabalho. Então nós louvamos a Deus por fazer parte da denominação O Brasil para Cristo, que é 100% genuína e brasileira, 100%. E nesse processo, assim como o Senhor iniciou no Força, desde o início ali, operando em todas as formas, eu acredito que surgiu uma necessidade, o Senhor, eu estou disposto a ajudar, e com isso o Senhor crescendo, e nesse aprendizado, em tantos anos, de se tornando também um líder, uma referência, eu já aprendi com o Senhor, eu já ouvi o Senhor falar sobre 3 princípios aí de sucesso na liderança que o Senhor descreve, que é sonho, trabalho e unidade. Como que o Senhor aplica isso na sua atividade diária? Porque são tantas igrejas, são muitos líderes, são muitas responsabilidades, e eu tenho certeza que isso demanda muito do Senhor, e como o Senhor aplica para que tudo isso funcione da forma que deveria. Bom, vamos começar com o sonho primeiro. Sonho, a Bíblia nos ensina um dos exemplos, José. José, ele recebeu da parte de Deus um sonho. Aquele sonho não era um sonho comum, era um sonho profético. Só que do começo do sonho para a realização do sonho, foram 13 anos. 13 anos. Ele ficou no esquecimento, venderam ele, né? Mas ele foi sábio, foi prudente, ele soube desviar dos obstáculos para atingir o objetivo dele. Então, eu aconselho que sonhe. É possível você atingir o seu sonho, mas saiba de uma coisa: os inimigos, os opositores, Sanbalat, Tobias, Gersem, eles vão se aproximar de você e vão querer entulhar o teu poço, vão querer ser ladrão de alegria. Oh, você jamais, você não é possível, você é aquilo que falaram para José, lá vem o sonhador. Então, quando olharem em você, muitos vão dizer, lá vem o sonhador. Só que tem uma coisa: o sonho de Deus tem cumprimento. O sonhar o sonho de Deus tem realização. Compensa pagar o preço, perseverar. E o Senhor aí elenca o trabalho também como um ponto muito importante. Isso, a segunda coisa importante é o trabalho. Observando. Pastor Gentil, meu pai, ele é minha referência. Não só como pai dentro da casa, um pai visionário, um pai missionário. Pastor Gentil, ele nunca preocupou só em si, na igreja sede local. Se nós começarmos a ver a história do pastor Gentil, sempre ele
aqui em Tatuí, ao longo de muitos anos que ele desenvolveu o ministério dele, ele procurava olhar e observar aonde surgia loteamentos. Quando surgia loteamentos, ele ia lá na imobiliária e dava a entrada e começava a pagar aquele loteamento aonde não tinha nenhum, o bairro não estava formado, aonde ninguém estava vendo nada, ele já estava vendo. Pastor Gentil é visionário. Visionário é aquele que sempre anda na frente do tempo. E o trabalho em cima disso, porque hoje a nossa obra, se for falar que se nós temos um dinheiro em caixa para comprar um terreno, dificilmente nós vamos ter o valor 100%. Então, fica esse conselho, os pastores que querem desenvolver e estender o seu trabalho na sua cidade, ou no campo, no raio do seu trabalho, procurar seguir o que está dando certo. Né? O pastor Gentil, ele fez assim. Eu, pela misericórdia e graça de Deus, eu com a minha esposa Léa, juntamente com os obreiros e membros lá em Cerquilho, eu procurei imitar, seguir exatamente o conselho dele. Abri um loteamento lá, Senhor, dai graça para nós comprarmos um terreno, porque o loteamento lá vai ser formado, tem almas lá, tem famílias lá, que vão precisar de uma casa de oração, próximo ao bairro deles, próximo à casa deles. Então, trabalho. Então, o dirigente, o obreiro, se ele quer atingir o objetivo dele, ele vai ter que correr o risco, ele vai ter que andar por fé. Salmo 126, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, isto é, a semeadura muitas das vezes tem choro, tem lágrima, tem desafios, é andar por fé, mas o retorno voltarão com alegria, colhendo os seus molhos. Então, para mim, trabalho significa eu não limitar o que Deus pode fazer. Então, está disposto também a estar olhando, Senhor, o que o Senhor tem com aquele bairro? Senhor, o que o Senhor tem com aquela cidade? Senhor, o que é a prioridade hoje no momento? É a igreja sede só? Aonde é? Qual é a cidade que está vendo uma necessidade maior? Então, nós estamos dispostos a abrir mão de alguns projetos. Se perguntar para cada pastor se eles não têm projeto, eles têm projetos. Assim como eu também, como pastor local na igreja sede, tenho projeto. Agora nós temos que orar, buscar em Deus quais são as prioridades dos projetos. Então, trabalho que Deus envia o recurso e a provisão. E o terceiro? A unidade. Exatamente, isso é um fator muito importante. Ninguém faz nada sozinho. O Filho de Deus, o dono do universo, ele teve a humildade de passar a noite inteira no monte orando. Depois ele escolheu a dedo 12. Depois dos 12 ele escolheu 70. Depois lá, quando ele já era para ser assunto ao céu, ele já reuniu uma multidão de discípulos, de pessoas, já fez uma chamada universal e fez aquele ide imperativo. Não foi um convite, foi uma ordem, uma ordenança de Jesus: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, na unidade, nós podemos atingir o nosso alvo, a nossa meta melhor. É menos desgaste físico, financeiro. Nós reunimos e atingimos a nossa meta, e o nome do Senhor é glorificado, e a obra de Deus continua avançando. Fantástico, é gostoso demais. Eu falo que nós estamos hoje, você que está nos assistindo, eu tenho certeza que está ouvindo essas experiências, e você vai pegando essas dicas que o nosso pastor está passando aqui, porque são aprendizado para o nosso crescimento. Eu, graças a Deus, que Deus me deu a oportunidade também de estar à frente de uma obra. A gente tem sonhos e projetos, tem assim muita vontade de fazer muita coisa, né? E aí, como que se faz? Quando fazer? Mas quando a gente é guiado pelo Espírito Santo de Deus, e quando a gente
ver as prioridades, porque existem as prioridades, então eu tenho certeza que nós vamos ser assertivos e o nome do Senhor será glorificado. Foi o que aconteceu aqui na nossa região com o nosso pastor Gentil e com o Senhor que está continuando trabalhando, desbravando. Tudo que aconteceu aqui foi porque não é, que nem o senhor mesmo disse, não é porque tinha o dinheiro em caixa, não é isso, tinha fé e sabia que o dono da obra é o nosso Deus e sabe, nos aliando a esse Deus, tendo o conselheiro conosco. Nós temos o conselheiro, né, pastor? Que nos vai dando as melhores dicas para que nós possamos ser assertivos nos nossos projetos, e aí o nome do Senhor sempre é glorificado. Com certeza. E em meio a tantas responsabilidades, em meio a tudo isso, como o Senhor cuida da sua saúde espiritual, também assim mental e física também, assim, qual é o cuidado que o Senhor tem consigo mesmo? Eu coloquei 3 coisas como critério na minha vida, para mim poder ser bem-sucedido. Primeira coisa, ser fiel a Deus. Esse é em primeiro lugar. Segundo lugar, ser fiel à família. Terceira coisa importante, ser fiel ao ministério. Essas 3 coisas, estando bem alinhado, todo dia a gente tendo esse cuidado na fidelidade com esses 3 pilares, estando em dia, nós somos bem-sucedidos em todos os aspectos. Muito, muito interessante isso, mas também eu tenho aqui informação que o Senhor tem aí nos momentos de descanso, no momento mais de hobby, que o Senhor tem um apreço especial por dirigir, é verdade? O Senhor gosta bastante. Eu tô com informações aqui especiais. Sim, amar a Deus, né, é maravilhoso, né? Porque se alguém perguntar qual é o segredo do ministério que está dando certo, que Deus está abençoando, é simples: amar a Deus sobre todas as coisas, amar as almas, porque o amor tudo crê, tudo suporta, tudo espera. E o segundo que eu falei, família, né? Ser fiel à família, também proporcionar momentos com a família. A vida não é só 100%, só temos que estar de segunda a domingo na igreja. Não, sabemos que a igreja física, a igreja estrutural, é uma. Agora, igreja somos nós. Agora, temos que ter momentos também com a família. Eu procuro, final de semana, eu procuro alguns dias da semana sair com a minha esposa, voltar a fazer o que a gente fazia como solteiro, né? Ir numa sorveteria tomar um sorvete, né? Ir numa pizzaria, né? E no Hopi Hari levar agora os netos, levar os netos no Hopi Hari. Faço algumas viagens com a minha esposa, então conciliando essas funções, sabendo conciliar e ter tempo para a família, porque muitas das vezes tem bastante obreiro que é desejoso em fazer a obra, e é bom ser desejoso, porém há um descuido com a família. Talvez ele cuida bem do carro dele, não pode ter nenhum risco, ele está lá com o pano, com a flanela lá, eles chegam na casa, ele abraça o cachorro, ele adula o cachorro, mas chega na casa tem a dificuldade de dar um abraço na esposa, um abraço nos filhos, um beijo na esposa, um beijo nos filhos. Não que o carro não seja importante, não que o cachorro não seja importante, são importantes, mas a prioridade é Deus, é a família. E também nos horários que eu tenho vago aí, que eu consigo aí conciliar algum tempo, sim, com o carro, sim, gosto de fazer essas viagens. O senhor gosta de dirigir? De dirigir. Pegar a estrada e pilotar. Quando eu estou dirigindo, eu estou na minha caixinha do nada. Sabe que o homem diz que tem a caixinha do nada, né? É igual o pessoal que sai para pescar. Isso, tem uns que gostam de pescaria, que ele ali, a maneira dele
né, desestressar, né, ou descansar mentalmente. A minha forma, a minha terapia é dirigir. Eu estou dirigindo, eu estou olhando para a natureza, eu estou vendo que as lavouras, eles acabam de fazer uma colheita, a terra já está em manutenção, já estão colocando outra semente novamente, já está vindo outra semente. Assim eu começo a pensar comigo espiritualmente, olha, a minha vida tem que estar em manutenção contínua, e ali eu estou na minha caixinha do nada. O duro quando vem um perturbado buzinando, né? Olha, aí a Bíblia nos ensina que Satanás, ele está de redor, né? Ele está de redor. Então, quando ele não está de redor, ele envia o secretário dele lá para querer roubar a nossa bênção. Mas aí nessa hora a gente tem que ser sábio por dentro e falar, não, aqui eu não. Estou na bênção, e na bênção eu vou ficar. Glória a Deus. Eu acho que é muito importante falar sobre isso, sobre esses momentos, porque muitas vezes nós, talvez, romantizamos, nós olhamos para pessoas que, como o pastor Júnior, é uma referência para nós de um líder muito bem sucedido, e que nós olhamos tentando sempre aprender. Eu vejo que é uma prioridade do Senhor, assim como o Senhor disse, é uma prioridade ser fiel a aquilo que o Senhor colocou e a sua família. E são esses momentos também que geram esse apreço, eu acho, né? Esse amor também, esse carinho, e eu tenho certeza que é muito importante. Mas quando se trata sobre unidade e sobre a visão da obra, eu percebo também que nós aqui aprendemos sempre do Senhor a sermos muito fiéis, assim como o Senhor disse, à obra, ao ministério que o Senhor nos colocou. E eu percebo que há um relacionamento até do pastor Gentil com o próprio missionário Manuel de Melo diretamente, né? O senhor poderia contar um pouco dessa aproximação deles em si? O missionário Manuel de Melo, que é o fundador da nossa obra O Brasil para Cristo, hoje já descansa no Senhor, já é o saudoso. A nossa obra, ela vai completar o ano que vem 70 anos. No início da obra, o missionário Manuel de Melo, quando ele vinha para Tatuí, em primeiro lugar, era na casa do pastor Gentil da irmã Nicinha. Ele parava o carro, descia, sentava na mesa conosco, almoçava, contava as bênçãos de Deus, perguntava para o pastor Gentil como que estava a obra, e sempre o missionário sempre trazia uma palavra de motivação, de ânimo. É isso mesmo, pastor Gentil, irmã Nicinha, é um tempo de Deus com vocês, né? Deus vai usar muito vocês também, com sinais, com prodígios e maravilhas, e da forma que Deus usava ele. O missionário Manuel de Melo, olha, eu digo que depois que partiu o saudoso missionário Manuel de Melo, está difícil encontrar hoje. Não que não tenha, mas ainda desconheço da proporção, da forma que Deus usava o missionário Manuel de Melo. E o pastor Gentil, ele andou junto com o missionário Manuel de Melo. Pastor Gentil foi discípulo do missionário Manuel de Melo. Quando se fala em Manuel de Melo, estamos falando um homem de oração, um homem de jejum, e um homem que se dedicou de corpo, alma e espírito para o reino de Deus. E o pastor Gentil é essa pessoa. Está com 89 anos, continua se dedicando de corpo, alma e espírito. Se perguntar hoje para o pastor Gentil, o senhor está bem? Ele vai responder assim: estou bem. Eu durmo bem, não sinto dores e se alimento bem. Ele fala, isso é prosperidade. Isso é maravilha. Glória a Deus, que benção. É muito bom ter esse bate-papo. E eu tenho ainda aqui, eu acredito que eu tenho mais uma perguntinha. Nós temos mais uma perguntinha surpresa aí, né, Pedro? Também da nossa querida Leia aqui,
que quando soube que nós estaríamos nessa... Ela quis colocar algumas informações sobre o Senhor para sair um pouco, talvez, tanto da seriedade da conversa. E ela comentou que assim como pessoas têm um apreço especial, talvez colecionem canecas ou relógios, o Senhor gosta muito de sapatos. É verdade isso? É verdade. Eu vou dar um testemunho por que eu gosto de sapato. Quando eu fui para Cerquilho, em 2001, eu fui lá para ser o auxiliar do coordenador interno do evangelista Robson Sarapu no Força para Viver. Certo. Em 2001, o coordenador lá era o evangelista Robson Sarapu, de Piracicaba, um ex-viciado, agora um coordenador ali, coordenando o Força para Viver de Cerquilho. Eu fui ali para ser ali um auxiliar dele, um monitor ali. E quando eu fui para lá, o meu sapato era um sapato usado e que já estava com furo embaixo. Não dava para dobrar o joelho para orar? Não dava para dobrar o joelho para orar. Eu falo, pastor, porque eu já vivi isso, então eu sei exatamente. Exato, e eu falo isso diante de Deus, né, para glorificar Deus mesmo, né, e não tenho constrangimento em dar esse testemunho, né. E quando eu cheguei lá com esse sapato, eu falei com Deus: Senhor, eu voltei e estou no centro da tua vontade. E eu creio que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, concernente para mim. Então, que o Senhor possa estar cuidando e provendo os recursos. E eu preciso, porque olha aqui o meu sapato, Senhor. Até o meu sapato, se eu for dobrar o joelho de costa para a igreja, eles vão ver o furo. E eu ficava meio de lado, até meio constrangido. Entendeu? Isso. E quando chovia também, para não entrar água, eu tinha que colocar um pouco de papel ali na palmilha, senão entrava água dentro, né? Isso, exatamente. E aí esse processo passou e o Senhor foi abrindo as portas, enviando os recursos. E os recursos que sempre o Senhor envia, eu separo parte deles para me comprar sapato. Ô pastor, só mais uma pergunta: qual é o seu número do seu sapato? Sim, se alguém quiser, eu aceito doações. Deixa Deus usar a vida de todos vocês. Não, é que o senhor não entendeu. Na verdade, eu quero saber qual é o seu número para mim dar uma passada por lá. Sim, então, também eu tenho acho que não vai ser tão fácil assim. Não, mas eu também tenho Quem prazer. Sabe ter um que está empoeiradinho lá, pastor? Mas eu tenho prazer também de abençoar, porque também eu conheço a lei da semeadura. Quantos que semearam também? Para mim, hoje eu estou comprando sapato. Quando eu não tinha condições, eu ganhava sapatos. Eu tenho membros da igreja lá, não vou citar nomes aqui para mim não correr o risco de cometer injustiça, que passaram a doar sapatos para mim, uns eram novos e outros eram usados, seminovos, e para mim aquela alegria, aquele prazer de poder receber e ter. E hoje eu tenho a mesma alegria e o prazer também de doar, como dou também os sapatos também. Quando eu vejo que ali já estou adquirindo, já estou com alguns ali a mais, eu vou, opa, agora chegou o momento de eu semear. Graças a Deus. Glória a Deus. Fica no olho aí que vai chegar. A bênção vai chegar. Glória, meu Deus. E eu fiquei aqui sabendo também que nesse relacionamento entre o pastor Gentil e o missionário, em uma cruzada que o missionário deu uma Bíblia pro pastor Gentil. O senhor pode contar um pouco sobre essa história também? Essa cruzada que foi feita, o pastor Gentil realizou com todos os pastores da superintendência. Naquele tempo, o pastor Gentil não tinha aberto mão ainda de um campo lá de Capão Bonito, que vai até a divisa com o Paraná. Então, uma superintendência grande, com bastante cidades. E o pastor Gentil, ele fazia como missionário, Manoel de Melo, sempre também fazia. Eles faziam carreata. Hoje em dia nós estamos ouvindo falar de marcha para Jesus, que bênção, né? Isso é muito importante mesmo, promover o reino de Deus. Mas o missionário Manoel de Melo já fazia carreatas e marcha para Jesus. Pode olhar na história do Brasil para Cristo.
E o pastor Gentil fez aqui em Tatuí, com toda a superintendência, uma carreata, marcha para Jesus, com caminhão, com banda, com instrumento metal, cantando, as igrejas, cada um com faixa, cada igreja com a sua faixa, parabenizando o missionário Manuel de Melo e parabenizando a concentração de fé. Eles fizeram toda a carreata, a marcha aqui em Tatuí, e foram em direção ao local da realização da concentração de fé, que foi realizado na Concha Acústica de Tatuí. E eles colocaram em oração como meta de 1000 almas para Jesus. E chegando no momento em que passaram a oportunidade e deram o microfone para o missionário Manuel de Melo pregar, antes dele entrar com a mensagem, ele chamou o pastor Gentil e disse: pastor Gentil, quantas almas nós aqui, os pastores e nós aqui no campo, oramos ao Senhor, para o Senhor nessa noite, nessa tarde, que foi a tarde. E ele disse: 1000 almas. Pastor Gentil, o senhor não quer diminuir esse número? Ele falou, pastor, colocou o microfone na boca do pastor Gentil, e o pastor Gentil disse: 1000 almas para Jesus. Pastor Gentil, mas o senhor não acha que é muito 1000 almas para Jesus? O senhor não, a nova oportunidade, você não quer diminuir essa quantidade de pessoas? E o pastor Gentil respondeu novamente: 1000 almas para o Senhor Jesus. E naquela concentração de fé, quando o missionário Manuel de Melo terminou a mensagem, e tem o vídeo dele lá, que as pessoas que tinham problema de vício, para lançar onde ele estava, cigarro, biques, até drogas, jogaram ali na frente ali do altar, onde o missionário Manuel de Melo estava ministrando, que ele ia começar já a orar a oração da fé em favor do povo. O missionário Manuel de Melo fez o apelo. Se alguém queria aceitar Jesus naquela tarde como o único suficiente Senhor e Salvador das suas almas, foi registrado. Tinha um grupo lá com as pranchetas só para registrar os números. Deu 1018 almas que se renderam aos pés de Jesus, que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Eita, que coisa maravilhosa. E no meio disso, foi nessa cruzada em que o missionário deu a Bíblia para o pastor Gentil? Ah, sim, nessa concentração de fé, ele deu uma Bíblia de presente para o pastor Gentil. Para ficar de recordação mesmo de um dia muito especial. E na Bíblia que ele deu, que era do uso dele, é tudo cheio de marca de unção de óleo, porque ele, missionário, quando ia orar, eram as bandejas que a diácono e diaconisa seguravam de óleos em cima da bandeja. Ele colocava as mãos no óleo, nas bandejas, e impondo as mãos sobre os enfermos, câncer, paralítico, e eles iam andando e expelindo o câncer para fora. Eu, moleque, ainda menino, meu pai nos levava na concentração de fé, lá na Pompeia, onde ele construiu o maior templo evangélico do mundo naquela época. Glória a Deus. Eu quero louvar a Deus por esse momento, pastor. Eu não sei se o Pedro ainda tem mais alguns... Depois dá uma palavra. Sim. Eu quero agradecer muito ao Senhor por esse nosso primeiro podcast aqui da nossa igreja. E nós começamos muito bem, trocando muitas experiências, muito aprendizado. O Senhor não se limitou aqui, o Senhor entregou tudo e mais um pouco, ainda dá para fazer o próximo. E eu quero já então agradecer ao Senhor por esse tempo precioso. Eu quero agradecer o Pedro por essa parceria aqui, quero agradecer toda essa estrutura, e eu quero deixar o Senhor, pastor, com uma palavra para quem está nos assistindo agora, para quem está vendo esse podcast, esse bate-papo, e que que foi tocado por alguma palavra ou por tudo que o Senhor já falou, as experiências que o Senhor passou,
que eles possam ainda ter mais uma palavra de encorajamento, alguma palavra final, né? Fique à vontade, pastor, que o senhor pode compartilhar com nossos amigos agora, em nome de Jesus. Amém. Quero dizer para todos que estão assistindo essa entrevista que nunca se limite o que Deus pode fazer através de uma pessoa que se rende aos seus ideais. Exemplo, quando Deus chamou Moisés, Moisés disse: envia outro, Senhor. Eu não sou fluente em palavras, jamais eu vou convencer Faraó a libertar o teu povo. E o Senhor disse para Moisés: Moisés, não é você que vai falar, sou eu que vou colocar palavras como convém falar. Jeremias não se julgou também digno de fazer a obra. Quando o Senhor chamou Jeremias, Jeremias falou para Deus: Senhor, eu sou uma criança. Ele não se julgou suficiente para fazer a obra, reconheceu a limitação dele. E o Senhor disse: Jeremias, sou eu que vou colocar palavras como convém falar. Eu entendo que todos aqueles que têm uma chamada e fazem uma entrega para Deus, como diz o Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Quem tem um chamado, quem se rende aos ideais de Deus, ele faz de uma visão uma realidade. Moisés não se sentiu capaz, mas Moisés fez de uma visão uma realidade. Ele foi o libertador do povo do Egito. Neemias foi chamado por Deus para ser o restaurador do muro de Jerusalém. Ele fez de uma visão uma realidade. O apóstolo Paulo foi chamado para ganhar os gentios para Cristo. Ele fez de uma visão uma realidade. Noé foi chamado para construir uma arca. Ele fez de uma visão uma realidade. Aonde é que eu quero chegar? Quero chegar exatamente em você. Quem é o ser humano para fazer a obra de Deus? O mortal para realizar a obra de um Deus que é imortal. Um ser finito para realizar a obra de um Deus que é infinito. Mas Deus, Ele escolheu você. Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo veio, cumpriu com a sua missão. E Jesus Cristo disse para mim e para você, e para todos que estão vindo essa matéria: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E quando Jesus envia, Ele não envia ninguém desprotegido. Evangelho de São Lucas, capítulo 10, verso 19, ele diz assim: eis que vos dou poder. Poder é governo, poder é habilidade, poder é unção, é o dunamis de Deus. Poder é a autoridade. Eis que vos dou poder para pisardes na cabeça da serpente, escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano algum. Fica firme. Se Deus tem uma promessa com você, você vai chegar aonde Deus falou que você vai chegar. Não limite o braço forte do Senhor. Nós somos uma extensão dos braços do Senhor. Jesus Cristo disse: na verdade vos digo, se alguém crer em mim, farão as obras que eu faço, e a farão as maiores do que essa, porque eu vou para o meu Pai. Que humildade do Senhor Jesus, fazer a obra de Deus e fazer maiores do que Ele realizou. Olha o poder que está em mim, olha o poder que está em você. Tudo é possível para aquele que crê. Eu agradeço essa oportunidade. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Jean, evangelista Pedro, o Diógenes aí, o Japa, tá aí um pastor aí, convidado que está participando aí, o pastor Wagner, o Will, e todos aí que contribuíram para que nós pudéssemos estar aqui falando um pouco daquilo que Deus tem feito
em nossas vidas. Pastor, muito obrigado. Foi uma honra recebê-lo aqui como nosso primeiro convidado e nós realmente esperamos que não fique só nessa oportunidade. Não apenas o Senhor nos deu a honra de aprender com o Senhor, ouvir, brincar também, mas nós estamos hoje aqui no escritório do Senhor. Então, muito obrigado também por ceder esse espaço para que a gente compartilhe aí a palavra de Deus e as experiências de tudo aquilo que o Senhor fez através da sua vida. Eu quero falar para você que está assistindo, se você foi tocado de alguma forma, se você pôde aprender, se Deus falou contigo, eu tenho certeza que esse é um podcast que está tocando vidas. Compartilhe ele, divulgue para que mais pessoas possam ser alcançadas. Se inscreva no nosso canal, curte e faça um comentário aí para que nos próximos nós tenhamos também uma interação de perguntas feitas por vocês para as pessoas que nós estamos entrevistando, tá bom? É isso, muito obrigado, pastor, muito obrigado a você que está assistindo, que Deus abençoe. Amém. Oi.